Olá, eu sou o Marcelo Mumu. E eu, o João Ribeiro. E você está no corte do Papo VO2. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar. Arthur, conta pra gente aqui, a gente falou dessa parte de alimentação, o consumo, para indivíduos que são diabéticos, o consumo de Coca Zero e H2O limoneto pode influenciar? Tem alguma preocupação? Não, de forma alguma, cara. De fato, quando você pega esses, produtos, zero é literalmente zero. Temos ali a presença de adoçantes, alguns, corantes da vida ali, e é por isso que a grande maioria das pessoas fazem críticas. Mas isso não é um problema que a gente tem que considerar, cara, por quê? Quando os estudos eles avaliam que algo tem um potencial cancerígeno, a primeira parte do estudo ela é feita em modelos animais. E aí quando você transcreve o modelo animal para um modelo humano, você vai perceber, cara, que é uma coisa assim, que é surreal, né? Pra gente falar de refrigerante causa câncer, por exemplo, você tem que levar em consideração que fazendo a conversão do modelo animal para o modelo humano, o indivíduo ele teria que beber uma média de 30 litros de refrigerante por dia, todos os dias, durante 5 anos. Aí sim você teria um potencial cancerígeno, né? Eu até hoje não conheci ninguém que fizesse isso. Nossa, lá no consultório eu sempre deixo ali, né? O Jefão, ele gosta muito. Hoje ele parou, ele tá parado. Eu, assim, sempre deixo ali para o indivíduo que ele pode consumir ali até uma latinha por dia, que não seria um problema, sendo ali bem sensato. É algo que é docinho, supre bem a necessidade do doce ali da grande maioria das pessoas. Para o diabético isso não vai ser um problema. Para o diabético, cara, na maioria das vezes nada é um problema, desde que bem contabilizado. Tem diabéticos no consultório que comem pão francês, cara, comem arroz branco, né? Aí você fala para esse indivíduo que não pode, cara, ele tá comendo Big Mac, ele tá comendo chocolate, tá comendo brigadeiro, tá comendo ali pizza, sorvete, e aí vai ser o arroz. Aí você acha que é o que tá no papel. Se o indivíduo chegou lá naquela condição, se dá um diabético tipo 2, que é a diabetes que é adquirida, ele chegou naquela condição foi justamente por maus hábitos. E aí você vai fazer o que com esse indivíduo? Vai proibir? Não vai funcionar, né? Ele vai viver do quê? Do que esse indivíduo vai viver? Essa compulsão, Arthur? Que não existe, cara. Lá em casa eu tenho compulsão por pudim. Né, essa compulsão não existe, né, cara? Porque a compulsão não é seletiva. Eu por Neston. O que é uma compulsão alimentar? Porque, cara, eu vejo assim, eu acho engraçado que a compulsão da maioria das pessoas que a gente ouve, acho que o João deve ver isso também, né, João? É por chocolate, é por a maioria pudim, chocolate. Qual foi a outra que eu vi esses dias, cara? Cara, tem um doce assim, num lugar X que eu passo, eu não dou conta, ele me chama. Assim, bolo de pote, né? Ninguém tem compulsão por brócolis, né? Não tem, nunca tem, leite né? condensado. Essa questão de compulsão, ela entra no que nós falamos anteriormente sobre a justificativa. É muito mais fácil eu me justificar como doente do que eu falar a verdade. O que seria a verdade? Falar que eu não tenho autocontrole. Compulsão alimentar não é algo seletivo. Quem tem compulsão não sabe que tem. Já começa por aí, né? Ela não sabe que tem por quê. É como se ela tivesse um lapso de memória. Ela abriu a geladeira, tinha lá piqui, manga e chocolate. Ela comeu os 3. Isso é compulsão. Ela comeu até acabar com tudo. Não, ela não escolhe. Compulsão não é seletiva, né, cara? Nenhuma patologia, ela é auto-percebida. Não a psicopatologia. A não ser que o indivíduo ele já tenha assim, um conhecimento absurdo, um poder de auto-observação que falta na grande maioria das pessoas, ou porque ele já vivenciou, alguém filmou e mostrou, mas a grande maioria das pessoas, de fato, elas não sabem identificar, né? Se tem algo que muito acontece também, é o famoso, eu como porque eu sou ansioso. É isso que eu ia falar. Ansiedade, cara, tem padrão anorexígeno. Quem é ansioso não come, né? Porque ansiedade é o quê? Estado de alerta. Ansiedade é a ânsia por fuga, por algo que muito te incomoda. Isso é ansiedade, né? Imagine que nós estamos vindo aqui para o estúdio, e aí no meio do caminho você bate o carro, capota, aí você desce do carro e fala, nossa, eu tô com fome, né? Cara, isso não acontece, né? Estado de fuga, estado de alerta, né? O que você vai querer fazer naquele momento? Nada, cara. Naquele momento ali você quer fugir da situação, você quer sair de dentro do carro, você quer buscar acolhimento, né? Você quer buscar ali uma situação que seja resolutiva. Sim. Esse é o ponto, né? Então, a ansiedade, cara, não gera vontade de comer. O que muito se percebe, e é o que acontece com todo mundo, é justamente o que eu busco o prazer no alimento devido aos desprazeres que eu estou tendo em outras áreas da minha vida. Isso não tem a ver com ansiedade. Não tenta procurar o ponto, né? O Perfeito. Ponto X seja para problema resolver. No relacionamento, no trabalho, seja em qualquer outra condição,
O alimento ele é de fácil acesso. Você encontra o alimento em qualquer local, cara, e o alimento conforta, porque o alimento não julga, né? Você olha para ele, ele te olha, você come ele, tchau, obrigado, é isso. Hoje eu tô triste. Eu, na porque época não- da faculdade, cara, eu fui. O professor meu falou assim: ó, eu vou te direcionar para um lugar para você entender o que é ansiedade. Que era, a gente estava estudando isso numa aula de lá. Aí ele falou assim: ó, você vai conhecer na prática a ansiedade, cara. Eu fui no São Contoleno uma vez. E eu vi a ansiedade de perto. Psicologia Meu do esporte? amigo. Deve ter sido psicologia do Você esporte. foi. Não, foi com o Arthur, não. O Arthur não Eu tava, prestei serviço social lá, mas assim, nunca relacionado à faculdade. Mas assim, cara, eu olhava assim, João, aí você vê, quando você vê assim, a pessoa falando assim, ó, cara, eu sou ansiosa, eu falei assim, depende, né? Me explica o que é essa ansiedade. E quando você vai ver, cara, falando, Tá não chega longe de nem, ser, tá né? longe, nem É o que eu próximo. falo, cara, ansiedade é uma sensação que de fato ninguém quer ter, cara, né? Não. Tremor, ataque cardíaco, Uhum. aperto no peito, aquela sensação de que algo muito ruim vai acontecer. Isso é ansiedade, né? Agora Você já quando atendeu, você... Arthur, alguém com esse tipo de Já, patologia, cara, digamos já, assim, né? mas assim, quando a ansiedade patológica, o tratamento é medicamentoso, né? O primeiro tratamento é o medicamento que o medicamento estabiliza, e aí depois vem a psicoterapia, que é aquilo que faz o indivíduo conseguir, né, ter um desenvolvimento, uma socialização, mas obrigatoriamente, quando o indivíduo é ansioso, o tratamento é medicamentoso. É assim que você estabiliza o paciente. Então, esse paciente, ele já chega para mim, né, estabilizado ali no consultório, já é uma coisa muito mais tranquila, já é mais fácil de lidar, porque as patologias, né, as psicopatologias, elas têm toda essa relação com o quê? Né? Com neurotransmissores, com coisas que nós não conseguimos, né, digamos assim, modelar. Né? Hoje está muito na moda essa palavra, né? Vamos fazer ali uma modelagem, uma modulação. Né? Modulação é que é o termo bonito. Mas quando a gente fala de fato, está tocando nesse ponto, né? Modulação não é você dar o produto final, né? Modulação é você modular aquilo que produz o produto final. Só que quando você fala de neurotransmissores, quando você vai falar ali de serotonina, de dopamina, você já está falando basicamente do produto final, né? Existem cofatores, existem, mas mexer nisso não necessariamente faz com que você tenha um conserto daquilo que precisa ser consertado, né? Tanto que as medicações que são usadas hoje na depressão, em grande parte, são o quê? Recaptadores de serotonina. Justamente porque o indivíduo ele já não tem mais essa habilidade, ele tem ali uma deficiência, e a gente precisa suprir esse déficit, essa deficiência, e não é algo que a gente consegue estimular, né? Neurotransmissores, quando vão sendo perdidos, eles não vão sendo repostos, né? Por isso que a galerinha aí que dorme mal, a galerinha da bebida alcoólica, das droguinhas, disso e daquilo, elas tendem a ter um futuro não muito promissor, né? A tendência, cara, esse estudo saiu até na Nature, uma revista da área da saúde aí que é muito foda, mostrando que a tendência é que nós tenhamos um alto nível de Alzheimer nos próximos anos. Isso já vem acontecendo, né? Inclusive, alguns apelidaram como diabetes tipo 3, também, né? É muita novidade, e eu vou te falar a real, os maus hábitos, cara. Mau hábito que eu falo assim, o cara comer mal, o cara não dorme, a bebedeira. Uma vez a gente tava num curso, o que tem em Goiânia, cara, basicamente? Bar. Né? Bar Então, cara, chega no final de semana, basicamente a galera vai para isso, né? Cara, é muito complicado, né? O indivíduo que começa a fazer um acompanhamento nutricional e até treinar, ele sai com os amigos e sofre influência, né? Sofre bullying por não tô bebendo, não tô comendo isso. Não, mas você tá fazendo alguma coisa. O que tem? E você tá passando por um processo muito complicado. Se você quer mudar de vida, você muda um pouco o estilo de vida, né, na verdade. Então, esse é um fator muito complicado. Eu já passei por isso também, não, bebe aqui, você não tá bebendo, então você tem que ter uma cabeça muito centrada para não deixar a peteca cair. E dá, Arthur, para fazer isso, o cara não perder a vida social dele, assim, ó, cara, eu quero que você monte uma dieta para mim, mas assim, porque, digamos assim, o indivíduo que não está bebendo numa roda de amigos ali, ele se torna o cara antissocial, né? Antissocial. Então, meio que ele não participa de nada. Então, falou assim, Arthur, dá para você manter a minha cerveja ali? Como é que eu faço? Sei lá, às vezes você atende muito empresário, né? Sim. Aí o cara pô... É muito social, isso, né? Principalmente até corretores, como é que esse cara né? faz? Cara, na verdade é assim, aí é onde a gente tem que desenvolver a questão do autocontrole, né? Porque não existe eu programar algo que não será programado, né? Como assim, Arthur? Simples. Entenda que antes de você ser uma pessoa flexível, primeiro você tem que aprender a ser uma pessoa inflexível.
Se você está acostumado a sentar na mesa e beber 10 cervejas, se eu falar para você beber 2, você não vai beber 2. Arthur, então calcula as 10. Não, não é assim que funciona, porque na nutrição não são só números, né? Hoje está todo mundo reduzindo a nutrição a números, quando na verdade está muito longe de ser. Existe o que nós chamamos de impacto metabólico, né? Você tem que avaliar os impactos que determinados nutrientes, que determinadas situações geram ali no indivíduo, né? Então, quando nós falamos de algo que é ruim fisiologicamente, caloricamente, em todos os pontos, não tem como se conciliar, né? De fato, o que eu sempre falo ali para os indivíduos é para eles beberem aquilo que é ruim. Essa é a dica que eu dou, porque o que é ruim você bebe pouco, né? Então, se você for no rolê, Chá de pega lá, boldo, por justamente, exemplo. uma aguinha com gás e um limão, e leva uma tequila, meu amigo. Tequila, tomou uma dose, tomou 2, tomou 3, já tá massa, Pronto, tá tranquilo, tá bom, né? A tá festa feliz. inteira tá louca, você vai embora com 3 Vai no doses. destilado. A gente tem que ter um certo cuidado, porque bebidas destiladas, né? Eu falei que o álcool é calórico, ou seja, quanto maior o teor alcoólico, mais calórica a Mais bebida calórica, é. Só que assim, cara, quem que bebe uma garrafa de tequila numa sentada? Tá né? louco. Você pode ser um bebedor de uísque, cara, que numa sentada você não vai beber uma garrafa de uísque pura. Se você colocar energético, água de coco, né, colocar alguma misturinha, aí pode ser que você beba, mas a bebida pura ninguém bebe, né? Então a estratégia que eu sempre proponho para os indivíduos é, primeiro, você tem que aprender a negar. Quando você aprender a negar, você aprende a controlar, sabendo que existem coisas que não são controláveis, porque é dependente do quê? Do ambiente, é dependente sim. do momento. Se nós estamos aqui tomando uma cerveja, a conversa tá bacana, a gente ia tomar uma, tomou 10. O indivíduo ele não tem autocontrole mediante a situação, a não ser que você levante e vá embora. Pode ser também um combinado. Ó, João, você vai tomar 5 cervejas, quando der a quinta você levanta e vai embora. Mas se a situação estiver boa, cara, você não vai embora, né? Por isso que eu falo que não é o tipo de coisa que se controla, Vamos tomar justamente. 1, 2 ou 10. Cerveja tomou uma É isso, caixa. né? Então, assim, leva o que for ruim. Assim, ninguém vai te colocar numa condição ruim quando você estiver lá, né? De careta, de situações ali que podem ser um pouco complicadas. E, ao mesmo tempo, você tem ali, né, o que o álcool proporciona. Que é isso, né, cara? Nós não gostamos da bebida, a gente gosta do álcool. Cara. Do álcool. O álcool relaxa, que proporciona o álcool que prazer, desanima, né? Justamente, essa história de, eu bebo de cerveja porque eu gosto da cerveja. Bosta, rapaz, você gosta do álcool. Você Gosta de ficar doido. A cerveja é só o veículo, né? O que importa para nós ali realmente é aquilo que te deixa bem, que te deixa suave, né? Grau, né, Que faz com que você fale coisas que você naturalmente não falaria. Então, esse é um ponto que a gente tem que sempre considerar para poder organizar, né? Eu não quero que o indivíduo deixe de ter prazer. Esse é o ponto que eu mais falo no meu consultório. Eu quero que você aprenda o que é prazer. E prazeres são condições o quê? Programadas. Arthur, mas fica muito mecânica. A nossa vida é mecânica, cara, né? As pessoas se perdem a partir do momento que elas não tornam a vida mecânica. Quando você acha que você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser. Já que você Uma quer rotina aventura, né, na diferente. vida, cara, por que você não levanta agora e vai assaltar um banco? Né? Esse ponto que pensa, né, cara? Então, assim, a vida é mecânica. A vida é isso, cara, né? Rotina, hábito, né? Rotina. E quando a gente fala de alto desempenho, cara, é justamente isso. É você fazer a mesma coisa todos os dias da mesma forma.